Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Eu sou o evangelista Valdir. Estou fazendo uma série de vídeos aqui. Eu criei o canal Verdades Secretas da Graça, tá? Entre no canal, faça a sua inscrição, dê um like, compartilhe e veja. Você vai ver algumas coisas boas. Aqui hoje nós vamos ver um estudo aqui sobre textos bíblicos usados por pessoas na política. Textos bíblicos usados por pessoas na política. Preste bem atenção nisso. Tá? Muitas vezes, as pessoas incautos, que não conhecem a palavra de Deus, eles se deixam cair. Como nessa política agora, houve isso. Muitos pastores usaram esses textos para enganar o povo, usando a Bíblia, dizendo que Deus estava falando de direita e esquerda, de política. Mas não era. Preste bem atenção. Eclesiastes 10:2 diz assim: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Você está vendo aí? O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. E está falando aqui, irmão, do sentido de andar direito, tá? Está falando aqui o quê? O pensamento, tá? Que anda, inclina para ele andar fazendo as coisas certas. Mas o coração do tolo inclina para fazer as coisas erradas. Está falando de certo e errado. Mas será que a Bíblia está direcionando os servos de Deus em como votar e qual partido escolher nesses versículos? Será? Vamos ver. Você vai ver como é engano. Enganaram. Entraram nas igrejas e fizeram o que quiseram com os irmãos que não conhecem a palavra de Deus. Isso é muito sério, irmão. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que estudar a palavra de Deus. Perca seu tempo, como diz o povo, que nós sabemos que não é perder tempo. Pegue seu tempo e ache ele aqui na palavra de Deus, estudando pelo menos 15, 20 minutos, meia hora por dia. Você vai ver o que você vai ganhar com isso. Você vai deixar de ser bobo, tá? Deixar de ser enganado. A palavra de Deus diz ali no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 8 em diante, versículo 11, 12, que o povo de Deus precisa ter ensinamento para deixar de ser menino, levado por vento de doutrina. Que é vento de doutrina? Tudo que vem ele agarra. Às vezes ele está vendo a coisa certa, vem outra errada, ele agarra e começa a fazer a coisa errada. Vem outro, tira ele, bota para mais errada. Vem outro, tira ele, bota para certa. Dá certa, bota para errada. Ele não sabe qual é, porque ele não conhece a palavra de Deus. Mas nessa noite nós vamos ver aqui alguns ensinamentos, alguns versículos que os políticos, os pastores políticos colocaram na política e os irmãos caíram, pensaram que era verdade. Aqui está dizendo, sentido real do versículo acima. Nova tradução na linguagem de hoje. É esse aqui, ó. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. Olha o sentido do versículo, sentido real. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. Mas para o tolo, natural é fazer o que é errado. Tá aí, ó. Na Bíblia, a direita, ou lado direito, destra, era considerado o mais hábil, isso porque sabe-se que a maioria dos seres humanos é destro e não canhoto. Por isso, essa figura era muito aceita em Israel entre os judeus. Em todo o mundo, cientistas dizem que a maioria dos povos do mundo são destros, ou usam a mão direita para realizar suas tarefas, e não a esquerda. Não se sabe o porquê disso, mas é assim que acontece. Lembrando que no tempo que foi escrito este livro de Eclesiastes, Salomão era rei, e não havia partidos políticos nesta época. Nem imaginava isso, e para eleger um rei era só passar de pai para filho ou juntar a população e aclamar o melhor, mais valente, mais sábio, etc. Se fosse por Deus escolhido, era enviado um profeta e ungia rei, e não havia partidos políticos. Mas também na Bíblia, esquerda e direita é considerado como posição de honra, conforme Salmo 45, versículo 9, Atos 7, versículo 55 e Mateus 25, 34. Mas ninguém usa provérbios
4:27, que é o sentido de desviar-se da palavra de Deus, né? Agora vamos ver os termos direita e esquerda de onde vieram. Ó, os termos direita e esquerda, irmão, surgiram da Revolução Francesa. Direita e esquerda tem origem numa reunião política da França entre empregados e patrões, em que os empregados reivindicavam melhores salários, mais cuidados com eles, melhores condições de trabalho, e ao chegar no local da reunião, os mais ricos patrões, fazendeiros, empresários que foram convidados para essa reunião, e por coincidência, por ver os primeiros a chegar, sentaram-se do lado direito, todos iam chegando e sentando do mesmo lado. E os mais pobres, por sua vez, vendo os primeiros pobres sentados de um lado, chegavam e se sentavam do mesmo lado também. E havia alguns que chegavam mais atrasados e iam preenchendo o espaço por cento. E quando o dirigente da reunião se portava, alguém que estava do lado direito dizia: vocês são da direita, fazia a mesma coisa que estava na esquerda. Por sua vez, que estavam no centro, daí o final da reunião ficou isso. Na França, por sua vez, trouxeram para a política, pois foi lá uma reunião política e muitos enfiam a cabeça dos que não conhecem a história, nem a Bíblia, que a Bíblia e Jesus estão falando de políticos. É mentira, tá? Tudo é mentira. Isso aqui foi a reunião que aconteceu na França. Tá bom? Obrigado. Boa noite.